Olá, como é que você tá? Tudo bem? Eu sou o Marcílio e este é o canal Sou Rico e Agora. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre taxa de juros, taxa Selic, juros da poupança, qual que é a diferença disso tudo. Você sabe a diferença? Você sabe diferenciar esses termos e sabe por que a taxa da poupança é sempre inferior à taxa da Selic? Ainda não? Então, vem comigo! Então, eu queria dar um grande abraço aí para o Ana Claire. A Ana Claire é um seguidor do nosso canal que fez essa sugestão, sugeriu esse tema, um tema extremamente importante, um tema que é relevante para o nosso dia a dia, principalmente para você que está procurando investimentos, para você que quer fazer seu capital rentabilizar de forma mais otimizada possível, e porque a gente precisa entender como é que funciona esse sistema no nosso país, tá bom? Eu vou tentar ser o mais claro, breve. A gente não vai tentar esgotar o tema aqui, que é um tema bem extenso. Se a gente tentar explicar aqui tudo que envolve a criação e a elaboração das taxas de juros que estão inseridas no nosso dia a dia em nosso país, a gente precisaria de mais de um vídeo, precisaríamos montar aí uma série de aulas, porque realmente o tema é complexo. Mas eu vou tentar ser didático, explicando aí principalmente a diferença da taxa de juros que é disponibilizada para a gente nesta modalidade de investimento chamada poupança, da taxa de juros básica do país, que hoje nós temos como referência principal a taxa Selic. Então, a principal diferença entre a taxa de juros que é disponibilizada para a gente rentabilizar o nosso capital nos investimentos em poupança e a taxa básica de juros que é padronizada para o nosso país, hoje nós chamamos de Selic, é basicamente que a taxa de juros da poupança está voltada, está preocupada em estabelecer níveis que atendam aos interesses dos banqueiros. Tá? Estou sendo muito claro e muito direto. Óbvio que não é tão simplista assim, eu vou explicar por quê. Mas ali a gente tem hoje um interesse por trás para saber se o spread bancário será atendido. O que é um spread bancário? É a diferença de custo do capital que o empresário da rede bancária tem para captar o seu dinheiro, para captar o dinheiro que ele tem para investir, com aquele valor que ele disponibiliza para você como rendimentos. Essa diferença é o que nós chamamos de spread bancário. Se a gente for usar uma expressão mais simples aí, é o que ele tem de margem de contribuição, aquilo que ele tem de retorno. Para que isso aconteça, como é que é feito o cálculo? Para que a poupança seja rentabilizada, para que você tenha rentabilidade no dinheiro que você coloca lá na poupança, até 2012, até maio de 2012, o cálculo era o seguinte: 0,5% ao mês mais TR, que é uma taxa referencial. O que dava lá em torno de 6% ao ano, 6,16% aproximadamente, sem considerar TR. A partir de maio de 2019, essa regra mudou. Então a poupança já não rende mais assim. Ela rende 70% da Selic mais TR. A TR faz 2 anos que ela está zerada. Então você tem aí uma TR zerada, você tem aí uma poupança basicamente fixada em 70% da Selic. Por que essa regra mudou? A partir de maio de 2012, nós tivemos aí uma previsão de aumento da taxa de juros e isso realmente aconteceu. A taxa de juros chegou a números bem mais expressivos. E isso, obviamente, iria afetar a poupança. Por isso, fixou-se aí em 70% da taxa de Selic mais a TR. Todos nós que temos poupança, temos investimentos feitos antes de maio de 2019, a regra permanece. Você tem 0,5% mais a TR. Hoje não. Hoje você tem investimento. Hoje nós temos apenas 70% da Selic. Então, basicamente, assim que é formada a taxa de juros da poupança, aquela taxa que rentabiliza o seu capital todo mês. Detalhe, poupança, o rendimento é sempre calculado com base no menor valor daquele período. Então, se você sacou qualquer grana dentro do período de um mês, dentro daquele período de aniversário da poupança, a rentabilidade será calculada sobre aquele valor, mesmo que você tenha depositado depois outro valor. Então, é um investimento assim pouco recomendado, pouco indicado aí pelos especialistas, justamente porque não nos atrai muito em relação à sua rentabilidade. Existe uma tendência da taxa de juros da poupança a aumentar com o aumento da inflação. Foi um fantasma que nós estávamos vivendo aí por meados dos anos 2012.
Obviamente a taxa de juros da poupança aumentaria, né? Em tese aumentaria com o advento aí de um possível aumento da inflação. Porém, o que a gente assiste, mesmo em períodos inflacionários, em período em que a inflação nos afeta, é que a taxa de juros da poupança não acompanha a inflação. Se não acompanha, você tem aí uma perda do seu capital, uma perda do valor do seu capital, né? Um retorno menor em relação àquilo que os juros, em termos de inflação, estão incidindo no nosso país. Tá bom? Não sei se foi muito claro, mas para comparar com a taxa Selic, vamos entender como é que funciona a taxa Selic. A taxa Selic é uma taxa que é elaborada, que é estipulada por um comitê, por um grupo de pessoas especializadas na questão econômica do nosso país, hoje chamada de Copom, né? Comitê de Políticas Monetárias. E esse grupo determina qual é a taxa que será adotada para o país naquele próximo período. Esse período normalmente é de 45 dias. Eles se reúnem de 45 em 45 dias para tomar essa decisão. A taxa hoje nossa está em 4,5%, até dezembro, novembro do ano passado, estava em 5%, então foi reduzida em meio ponto percentual. E isso, de alguma maneira, é um ponto positivo, né? Uma menor taxa na Selic significa uma referência de taxa menor para financiamentos, para investimentos, para empréstimos. Então, os empresários teriam aí uma condição mais favorável para fazer investimentos em novos negócios, na sua indústria, no seu comércio. Isso, de alguma maneira, acelera o crescimento de um país, porque nós só crescemos, isso é uma coisa muito interessante para dizer, um país só cresce com produtividade, com produção. Um país próspero é um país que produz muito, é um país que trabalha. Vai ter uma dica aí para você que gosta dessa área, um livro que eu gostei muito de ler, ele é do Léo Huberman, A História da Riqueza do Homem. E é um livro que mostra como que as nações, de alguma maneira, prosperaram ao longo dos anos, como que se deu aí o processo de crescimento das nações. E a gente vê que o segredo está na produtividade, né, no trabalho. E isso faz mesmo a diferença. Então, esse é o grupo, né, o Copom, esse grupo especializado em fazer essa análise do nosso país de tempo em tempo, estabelece esta taxa. Essa taxa é estabelecida basicamente analisando alguns critérios macroeconômicos, né, da nossa economia de uma maneira geral. Os principais critérios avaliados ali por este comitê é a dívida que a União tem, que não é pouca coisa, né? Os títulos emitidos, os títulos públicos que são emitidos também para pagamento de contas públicas, e também a capacidade que um país, no nosso caso, né, a capacidade que o Brasil tem de se autofinanciar. Isso tudo envolve aí números complexos, a gente não tem condições de explicar isso aqui agora, mas é o que estabelece, é o que norteia esse grupo especializado no levantamento, na adoção desta taxa. Para emprestar dinheiro, normalmente os bancos avaliam o quê? Eles avaliam o risco que o nosso país apresenta. E aí você vem me perguntar, Marcílio, mas na hora de emprestar é um absurdo. As taxas são absurdas, são exorbitantes. E aí é uma outra diferença. Essa taxa calculada, essa taxa cobrada de cada um de nós para empréstimos é realmente diferente. Por quê? Ali está a análise do spread bancário, o quanto um banco quer, o quanto uma instituição financeira quer ganhar, quer lucrar, e o risco do nosso país, que é o chamado risco Brasil. Existem algumas empresas que, inclusive, são especializadas nesse negócio, são especializadas em calcular, em avaliar o quanto o nosso país é arriscado para se investir. Quando alguém te empresta um dinheiro, quando a instituição financeira te empresta uma grana, ela está investindo, ela está fazendo um investimento. Ela está deslocando o dinheiro que poderia estar alocado no setor produtivo dela mesma, próprio, para te emprestar, para investir em você. Quais são os riscos que envolvem esse empréstimo? Do próprio risco macroeconômico, do risco econômico do país como um todo. Todas essas variáveis são estudadas, analisadas, daí se tem um juros hoje que começa de 4, 5% nas taxas mais boazinhas aí, né, nas melhores instituições, até juros absurdos, que a gente já viu aí, de 15%, 20% ao mês, não estou falando de juros ao ano. Tá bom? Quando a gente falou lá da taxa de juros da Selic, 4,5% agora e era de 5%, a gente está falando de juros ao ano.
quando a gente falou da poupança, que é de 6,13% ao ano, tá bom? E agora a gente está falando de empréstimos que normalmente as instituições financeiras fazem para a gente com taxas de, no mínimo, aí, 3,5%, 4% ao mês. Olha a diferença disso, hein? Ao longo de um ano, a diferença é absurda. Então é assim que são formadas essas principais taxas que a gente está falando aqui. Espero que você tenha compreendido, nem sempre é tão simples explicar isso, mas é assim que elas são formadas no nosso país. Claro que com um grau de complexidade bem maior do que a gente mencionou aqui, mas é para você ter uma ideia de como que as coisas funcionam nesse sentido no nosso país. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você não gostou, aproveita para deixar aí na descrição do vídeo toda a sua crítica, sugestões de novos temas. Estamos à disposição para melhorarmos cada vez mais e tornarmos deste canal um canal abençoado, um canal que possa ser útil para você. E aí vem nosso próximo tema: por que comprar um imóvel nem sempre é um bom negócio, embora seja um sonho de todos nós. Por que comprar o próprio imóvel, o sonho da casa própria, nem sempre é um sonho, né? Muitas vezes pode ser um pesadelo. Se você quer conhecer um pouquinho mais desse tema, não perca o nosso próximo vídeo, tá bom? Forte abraço e até a próxima!